vai ficar para quem for se aposentar em 2023? Tem algumas regrinhas que devem ser cumpridas. Uma delas, das principais, eu vou só tirar meu Instagram aqui da tela, é o seguinte, pessoal, para quem for se aposentar em 2023 e optar pela regra da idade mínima progressiva, deve seguir os seguintes requisitos, tá? Os homens têm que estar com 63 anos pelo menos e ter contribuído por pelo menos 35 anos. Para quem for se aposentar, lembrando pela regra da idade mínima progressiva. Mulheres têm que estar com pelo menos 58 anos de idade e ter contribuído por pelo menos 30 anos, tá? A regra da aposentadoria por idade, tá? Quem não vai seguir a regra da idade mínima progressiva, né? Que é aquela que a pessoa pode se aposentar com a idade mínima, mas ela se aposenta de forma diferente do que quem se aposenta na regra normal de aposentadoria por idade, tá? Quem escolher se aposentar por idade tem que cumprir os seguintes requisitos. Os homens têm que estar com 65 anos completos e ter contribuído pelo INSS por pelo menos 15 anos. Mulheres têm que estar com pelo menos 62 anos de idade completos e ter contribuído por pelo menos 15 anos, tá? Então, lembrando aqui, a gente já trouxe duas regras diferentes para quem for se aposentar em 2023. Temos também a regra de pontuação. O cidadão que tiver direito de se beneficiar das regras de transição da reforma pode também dar entrada na aposentadoria pela regra de pontuação. E nessa condição, o INSS deve somar a idade do trabalhador com os anos de contribuição que ele realizou. Tá? Então, como que vai funcionar? Os homens têm que ter uma contribuição pelo INSS de pelo menos 35 anos, que somados à sua idade atinjam 100 pontos em 2023. Ou seja, pessoal, 35 anos de contribuição para dar 100 anos ali em 2023, tem que ter pelo menos 65 anos de idade, tá? Para se privilegiar da regra de pontuação. Mulheres têm que ter uma contribuição de pelo menos 30 anos pelo INSS, que somados à sua idade atinjam pelo menos 90 pontos. E como que isso funciona? Se ela tem que atingir 90 pontos, se tem que ter pelo menos ali 30 anos de contribuição, o mínimo que ela vai precisar ter de idade para se aposentar pela regra de pontuação é 60 anos de idade, tá? A regra dos pontos, lembrando, é progressiva. Isso significa que a cada ano a pontuação exigida vai aumentar. A dos homens, por exemplo, em 2028 vai chegar a 105 pontos. Das mulheres também vai aumentar 1 ponto por ano até chegar em 2033, quando vai atingir 100 pontos para a pessoa conseguir se aposentar. E, pessoal, como que vai ficar a aposentadoria no plano de governo seguinte, que é o próximo que virá agora, né? Em 2023. Tem as propostas de aumento real do salário mínimo, né? E de revisão da reforma da Previdência, que eu já expliquei para vocês que pode ser que, se for fazer uma revisão mesmo da reforma da Previdência, vai mudar novamente a forma de cálculo, vai ter algumas coisas que vão ser alteradas aí que podem privilegiar vocês, tá? E aí, pessoal, tem alguns documentos que foram incluídos no plano de governo do governo seguinte que vão mudar e impactar bastante os cálculos, tá? Um dos documentos cita a inclusão de novas categorias de trabalhadores no sistema de previdência social. Por exemplo, os motoristas e entregadores de aplicativo. Duas funções que tiveram um grande aumento de adesão no Brasil nos últimos anos, geraram muito emprego, mas ainda não tem nenhuma garantia de direitos trabalhistas ou benefícios previdenciários pelo tempo de contribuição para esses trabalhadores, tá? Foi inserido no projeto do próximo governo uma ideia de que haja uma inclusão nessas duas categorias ali na Previdência Social, tá? Para que elas sejam beneficiadas de alguma forma ali, já que é uma forma também digna de trabalho, né? O que vocês acham, pessoal, para vocês, essa inclusão aí dos motoristas de aplicativo, né, dos motoboys, né, entregadores de aplicativo no geral? Vocês acham que isso privilegia, que é bom a inclusão de uma categoria de trabalhadores assim no INSS? Tem alguém que me assiste aqui que conhece alguém que trabalha como motorista de aplicativo, que pode se beneficiar dessa categoria e me conta.
Boa noite, Ivan. Tudo bem, doutora? Não, Ivan, pode ser só a Aline, tá ótimo, tá? Maria José, estava com saudade de você, viu? Deus abençoe vocês aqui. Bruno Souza, status do requerimento foi alterado para exigência. Bruno, seu comentário veio picado. Depois me manda todo para eu conseguir ler sua dúvida toda, tá? Boa noite, Joilson, Araraquara. Um abraço para você, para Araraquara. Cida Masson, que está aqui comigo todo dia também. Pessoal, o que mais que tem de proposta de mudança na aposentadoria no INSS para o ano que vem, tá? O próximo governo também se comprometeu a recriar o Ministério da Previdência, tá? E para isso vai ter alguma movimentação ali no sentido que pode beneficiar o aposentado, já que é um ministério que versa sobre previdência social, tá? A proposta é que através desse ministério as classes dos aposentados e trabalhadores tenham um canal mais direto para negociar as suas demandas com o governo, sem precisar ficar sempre passando ali por uma ação judicial. E aí, pessoal, o que vocês acharam? O que vocês acham aí dessas mudanças? Como que vocês acham que isso vai impactar vocês? Me conta aqui. Eu vou trazer uma rápida notícia aqui. Olha só, pessoal, notícia de hoje, tá? Dona de casa com dores crônicas tem direito à aposentadoria por invalidez. Não sei se vocês já tinham ouvido algum caso assim, mas o TRF4 é um tribunal excelente para quem tenta aposentadoria por invalidez. E ele garantiu a concessão da aposentadoria por invalidez para uma dona de casa que sofre de dores crônicas na coluna e quadris. Inicialmente, pessoal, essa segurada solicitou o benefício por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença, e ele foi negado pelo INSS. Assim, essa dona de casa solicitou a concessão de aposentadoria por afastamento do trabalho por causa dessas questões de dores crônicas na coluna. E a concessão da aposentadoria, como a gente já sabe, foi negada pelo INSS e acabou sendo negada na primeira instância. Mas a beneficiária recorreu da decisão, alegou que a perícia médica havia avaliado a sua saúde como algo que era complicado de trabalhar com aquele tipo de dor, e conforme o laudo, as atividades de dona de casa não demandariam um esforço físico. Foi por isso que ela não conseguiu na primeira instância, que foi um laudo errado do médico, né, gente? Quem tem problema grave na coluna não consegue fazer nenhum tipo de atividade, nem de casa, nem fora de casa, né? E quando o tribunal analisou o caso, entendeu que a segurada passou a ser considerada dona de casa por causa da incapacidade para o trabalho de doméstica e não recebeu nenhuma tutela pelo INSS. Por causa disso, e além disso, também ficou comprovada a incapacidade total e permanente para o trabalho por causa do quadro clínico dessa segurada. Ela preencheu os requisitos de qualidade de segurado e carência, e as dores na coluna, então, que não são uma das doenças previstas no rol taxativo do INSS, concedeu, então, a ela a aposentadoria por invalidez, uma decisão de hoje do TRF4, tá? Notícia de hoje. Para quem, se tiver alguma dona de casa, alguém que passa por dores crônicas na coluna, mas não conseguiu ainda sua aposentadoria por invalidez, abriu-se um precedente através dessa decisão.